e você olha para as passagens mais bonitas para falar do povo de Deus e da igreja, são as passagens de Atos 2 e Atos 4, onde eles sabem lidar muito bem com a questão do dinheiro. Eles depositam tudo aos pés dos apóstolos. E é dividido à medida que as pessoas têm necessidade. E quem tem 2 campos, vende um. E quem tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. Porque perceberam que a felicidade do reino dos céus não está no dinheiro, mas em saber como lidar com o dinheiro. E por que é que isso não acontece hoje? Por que é que nós não fazemos isso hoje, agora, aqui? Porque nós somos humanos, porque nós somos falhos e porque nós somos egoístas. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Então, vamos ver, é só repassar. Diagnóstico de Jesus. 3 portas, 3 causas para a ansiedade. Primeira delas, tendo o seu tesouro no lugar errado. Repita comigo. Tendo o seu tesouro no lugar errado. Segundo, olhando a vida da forma errada. Terceiro, servindo a Deus da forma errada. Ok. Agora sim faz todo sentido, depois de vermos as causas, a gente passar para a prescrição. Né? A prescrição de Jesus para o tratamento da ansiedade. Primeira coisa que ele fala. Ao invés de eu abrir essas 3 portas, olhe para a vida como um todo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Agora faz sentido ler isso aqui. Tá? Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida. Eu vou ter que ler essa frase de novo, ainda mais numa igreja como a nossa. Né? Não é a vida mais importante que a comida. E o corpo mais importante que a roupa. Jesus está falando do quê? Está falando de comer, beber, vestir. Há alguma necessidade mais básica do que essa para a nossa vida física? Se você não comer, você morre. Se você não beber, você morre. Se você não se vestir, as intempéries vêm, você morre. Não se preocupem com as suas necessidades mais básicas. Por quê? A vida é mais importante do que isso. Segundo lugar, olhe para a natureza da vida. E aí vem aquela comparação fantástica que a gente já ouviu tantas vezes. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você já viu algum passarinho com extrato bancário no bico? Saber quantas minhocas ele tem depositada no banco? Você já viu algum passarinho preocupado com o que ele vai comer a semana que vem? E aí eu lembro do meu pai, eu já contei isso aqui, mas a passagem é pertinente, eu vou contar de novo. Ele tinha um sítio, já falecido, né? Ele tinha um sítio em Ouro Fino, e ele dizia o seguinte: aonde tem pardal, não tem canarinho, porque os pardais são invasores. Eles roubam os ninhos dos canarinhos, eles batem nos canarinhos, os canarinhos vão embora, porque eles querem os ninhos. Então, se alguém quisesse fazer um grande favor para o meu pai, era só pegar a espingardinha de chumbo e acertar todos os pardais. Matar os pardais. Porque pardal não canta, quem canta é passarinho, segundo o papai. E ele queria ver canarinho, e ele queria ouvir os canarinhos. E tinha muito pardal, ele não ia ouvir os canarinhos. Ocorre que Jesus fala que até os pardais são importantes. Até esses safadinhos. E aqui você tem um pardal. Tá? Até esses safadinhos aqui, que roubam o ninho dos outros, que não cantam,
Eles são importantes para Jesus e nenhum deles cai sem que Deus permita. O Pai Celestial alimenta esses pardais. Vocês valem muito mais. Sabe por quê? Porque você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não foi o passarinho. Jesus está jogando na nossa cara se a gente acredita que Deus, Pai, é Pai. Que Ele ama. Que Ele se importa. Que Ele cuida. Porque se Ele faz isso com o pardal, safadinho, sem vergonha, Ele não vai fazer isso com a gente? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Não há preocupação que faça isso. Você não consegue resolver nada com ansiedade. Ela é absolutamente inútil para a resolução de problemas. E ele continua dizendo: por que vocês se preocupam com as roupas? Assim como, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E Salomão foi o rei mais próspero de Israel. Se Israel chegou a quase ser um império um dia, foi no reinado de Salomão, onde não havia guerra e todo mundo que quisesse passar por Israel tinha que pagar pedágio. Salomão foi o rei mais suntuoso de Israel. E Jesus está dizendo, nem Salomão, que foi o cara das roupas, conseguia se vestir como essas flores. Se Deus veste hoje assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Opa! Pastor Jorge Heder tinha uma música chamada, eu não lembro o nome da música, mas a Lustânia canta essa música, né? E a música diz que a ansiedade é de fato errado. Por como agradar a Deus desconfiado? Como agradar a Deus sem andar confiando nele? E essa música vai lembrar esse texto de Jesus. A fé de vocês é pequena demais. Vocês não acreditam que Deus vai cuidar de vocês se Ele cuida tão bem de flores. E a gente nem vê a maioria das flores. E elas são lindas, belas, deslumbrantes. E hoje elas existem, amanhã elas são lançadas ao fogo. Só que vocês Jesus morreu por vocês. Jesus foi até o fim por vocês. Vocês não creem que Deus vai cuidar de vocês? Cadê a fé de vocês? Terceiro, olhe para a generosidade de Deus. Por quê? Ele cuida tão bem da natureza, de flores, de pássaros. Portanto, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, ou beber, ou vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí tem uma palavra-chave, é precisa. Sabe por que a gente fica ansioso? Porque muitas vezes a gente quer coisas das quais não precisamos. E nós precisamos de coisas das quais nós não queremos. O cara que é viciado em álcool, que é bêbado, ele precisa parar de beber, mas ele não quer parar de beber. Você está ansioso porque quer uma calça cara, quer uma televisão cara, quer um videogame caro, mas você precisa disso, de fato. Verso 33, Mateus 6:33. Nós deveríamos todos saber esse versículo de cor. E lembrar do contexto no qual ele é citado por Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar
não é em segundo lugar, é em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, se eu quero ficar livre da ansiedade, eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ok? Até aí dá para entender. Mas o que é a justiça do reino de Deus? Justiça é uma palavra importante. É uma palavra-chave no Sermão do Monte. Né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Se a justiça de vocês não for muito melhor que a justiça dos fariseus, vocês não herdarão o reino de Deus. Quem lê o Sermão do Monte sabe que essa palavra justiça ela aparece. E o que é buscar a justiça do reino de Deus? É viver segundo os padrões do reino de Deus. É ter o tesouro no lugar certo. É olhar para a vida da forma certa. É servir a Deus da forma correta. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? Pergunto-vos. Que coisas? Que coisas? Pode falar. De acordo com o contexto, comer, beber e vestir. Já pensou você ficar absolutamente despreocupado com as suas necessidades mais básicas? Ele não está prometendo aqui a calça diesel, né, Gregory? Aí está prometendo que você não vai ficar nu. Certo. É que você lembrou do... Tá certo, né? Vai ficar ansioso, hein? Cuidado. Não está prometendo que você vai almoçar no Outback toda semana. Tem gente que almoça lá todo dia, mas não é o meu caso, né? Deus abençoe você que almoça lá todo dia sem nenhum problema. Mas Deus está prometendo que você não vai passar fome. Que a sua necessidade mais básica de alimento vai ser garantida. Pode ser que não sejam aquelas costelinhas, né? Mas alguma coisa há de ter. Né? Verso 34, e aí termina o texto. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Rapaz, aqui doeu. Como é que é isso? Quando o sermão começa a enrolar demais, você já começa a lembrar se amanhã você tem que pagar a conta. Não tem. A gente não consegue fazer isso nem aqui dentro. Tem que trabalhar daqui a pouco. Se eu marquei consulta ou não marquei. Portanto, né? Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quer ficar livre das preocupações, da ansiedade, viver um dia após o outro? Vamos ouvir o que Jesus está dizendo. Quarto lugar, busque primeiro o reino de Deus. E isso aí, sabe o que é? Isso é um contrato. Nesse texto, tem um contrato. Na sua Bíblia aí tem um contrato. É esse texto. Contrato entre Deus e você. E está escrito assim: eu, Deus, me comprometo a garantir todas as suas necessidades básicas, comer, beber e vestir, se você colocar em primeiro lugar na sua vida o meu reino e a minha justiça. Que contratão. Sabe o que mais? Deus já assinou. Falta a gente. Promessa dele
para as nossas vidas, se nós buscarmos o reino de Deus, em primeiro lugar, e isso tem muito a ver com o meu dinheiro, isso tem muito a ver com o meu tempo, isso tem muito a ver com a maneira que eu lido com a vida, como eu me relaciono com as pessoas, tem a ver com o meu estilo de vida, se ele é um estilo de vida pautado pelo reino de Deus, ou se é pautado pelo meu reino. Deus já assinou. E nós vamos assinar isso? Quer ficar absolutamente livre da ansiedade, dormir tranquilo no travesseiro, tendo a certeza total e absoluta que o Pai está cuidando de cada necessidade que nós temos. É assim que Deus quer que nós vivamos. É assim que Jesus vivia. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E ele em nenhum momento estava preocupado com comer, com beber e com vestir. Pelo contrário. Tinha hora na Bíblia, você vê aqui, que ele começava a pregar, esquecia que as pessoas precisavam comer. O pessoal passava o dia inteiro com ele falando, Deus, Senhor Jesus, para de falar um pouquinho que o pessoal precisa ir embora, precisa comprar pão. Deem vocês mesmos pão. Eu sei que eles precisam. E eu posso garantir as necessidades mais básicas. E não só um pão, um sushizinho de vez em quando, porque tinha peixe também lá. Né? Olha só que Deus bom que nós temos. Que bênção. Né? Pães e peixes. Viver uma vida pautada nos valores do reino é viver debaixo dessa certeza de que Deus está cuidando da gente. É viver procurando proclamar os valores do reino com as nossas vidas e às vezes até com as nossas palavras. É viver livre da ansiedade e ter certeza de que Deus está cuidando de nós, mesmo que as notícias não sejam as melhores. Mesmo que os médicos digam, olha, que isso aqui pode dar um problema sério para você. Mesmo que as portas se fechem, Ele está dizendo, estou cuidando. Quer andar comigo? Prepare-se para ser moldado. Deus fala para Abraão, Abraão, anda comigo. Rompe os laços com a sua família, com essa idolatria toda, desse lado aí da Mesopotâmia. Vem para uma terra que eu ainda vou te mostrar, você nem viu. Abraão vai. Demora, mas vai. Sabe o que acontece quando ele chega lá? O que ele encontra? Fome. O Eugene Peterson traduz como fome devastadora. Daquele cenário que só tinha a caveirinha do boi assim naquela terra toda trincada. Foi isso que ele achou. Ele tem que ir para o Egito. E Deus fala para ele, eu vou fazer de você uma bênção. Mas Abraão não é bênção lá no Egito. Ele traz problemas para a vida dos outros. Porque ele está aprendendo a andar com Deus, está no começo da caminhada. Então, é esperado que a gente vacile, que a gente claudique, que a gente dê uma vacilada de vez em quando. Mas à medida em que nós vamos andando com Deus, essas certezas têm que se fortalecer, queridos. A minha maturidade espiritual é demonstrada na medida em que eu confio em Deus em toda e qualquer circunstância. Ainda que o cenário seja de desespero. Você está disposto a confiar em Deus? A apostar sua vida nele? A buscar em primeiro lugar o reino dele? Então, assina lá. Assina aí na tua Bíblia. Fala, Deus, eu quero
o teu jugo, eu quero andar contigo, eu quero a tua proteção para a minha vida. Me ensina a confiar em ti em toda e em qualquer circunstância. Que Deus abençoe a nossa reflexão. Queria te convidar a ficar de pé e a gente fazer uma oração, assinando esse papel no nosso coração. Se você quiser, faça essa oração junto. Faça aí no teu coração. Não precisa fazê-la em voz audível. Pai querido, tua palavra é tão clara que ela nos confronta, mas também nos encoraja. E eis-me aqui, Senhor, totalmente disposto a buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Ensina-me a confiar em ti em toda e qualquer circunstância. Ensina-me, Pai, a lembrar das tuas promessas. Ensina-me, Senhor, a viver os valores do reino, para que eu nunca mais abra a porta para a ansiedade. Senhor, faz com que o meu tesouro esteja nos céus. Faz com que eu olhe para a vida da forma correta. Faz com que eu te sirva da forma correta e trate o dinheiro da forma correta, Senhor. Ensina-me a depender de ti todos os dias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.